Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto. Você viu que nós já decolamos e você está a bordo. O Opinião Cidade é transmitido ao vivo pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades, vamos dizer, do mundo, sem dúvida nenhuma, não há fronteiras para a internet. Esse programa também é transmitido ao vivo pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você pode não apenas assistir o nosso programa, mas pode interagir conosco, fazer perguntas para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer, e a gente tem o maior prazer, a maior satisfação que você faça isso. A gente vive estimulando você a fazer isso. Interaja conosco aqui no Opinião Cidade. O programa de hoje vai falar de um assunto bastante importante. Estou recebendo aqui no estúdio a Cecília Negrini Cruz, que é consultora empresarial, atua também como palestrante, como coach, mas uma consultora empresarial muito voltada para uma área específica, a área da saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Cecília. Muito obrigado primeiro pela sua presença em nosso programa. Quando a gente fala em organizar empresarialmente a área da saúde, a gente também está falando em orientar médicos, outros profissionais da saúde, psicólogos, cirurgiões dentistas, dentistas, odontólogos de uma maneira geral, a se organizarem também como empresa, né? E isso é muito importante, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e, mais uma vez, muito obrigado. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e falando para todo São José do Rio Preto e região da importância realmente dos profissionais da área da saúde, os médicos, dentistas, os psicólogos, fisioterapeutas, de investirem mais em seu negócio, sua clínica, seu centro médico e até mesmo os hospitais de uma forma mais empresarial, com uma gestão mais organizada, né? Porque o que nós percebemos no mercado é que eles, pelo excesso de trabalho, excesso de cuidado com o próximo, muitas vezes acabam negligenciando o próprio negócio e o tempo. Em geral, são atividades assistencialistas, né? Eles estão sempre muito ligados às pessoas, etc. E às vezes esquecem de si próprios, né? Daí a importância desse trabalho. Exatamente, são pessoas que já nascem com aquele dom de cuidar dos outros. Exato. Né? Então eles cuidam muito bem dos seus pacientes, cuidam muito bem das suas famílias, dos amigos, mas às vezes, e por muitas vezes, acabam assim, não cuidam de si mesmos, no sentido de como está o gerenciamento da minha clínica, né? Como que estão a organização desses processos. Eles ficam muito focados em oferecer o seu serviço direto. Sem dúvida. Né? E não se preocupam tanto com essa parte de gestão dessa clínica, que pode trazer muitos bons resultados para ele mesmo, para o negócio dele e principalmente para a vida pessoal. Sem dúvida. Eu imagino que isso seja realmente muito importante. Mas Sim. A Cecília estava me dizendo que, em geral, na área da saúde, né? Na área assistencialista da saúde, seja médico, enfermeiro, psicólogo, todos eles, todo esse pessoal, eles trabalham trabalham muitas horas por dia, às vezes muito além do que normalmente se trabalha, né? E isso faz com que eles acabem se negligenciando um pouquinho a parte do negócio deles, porque, antes de tudo, um profissional da saúde é também uma empresa, né? É também um empreendedor, né? Isso acontece, Cecília, e daí a importância desse tipo de trabalho, dessa consultoria empresarial também para a área da saúde? Com certeza, porque, segundo o Conselho Federal de Medicina, 75% dos médicos trabalham mais do que 40 horas semanais. E todos nós sabemos que eles também têm a família, muitos ainda, além da clínica, ainda têm que passar nos hospitais. Tem uma dupla jornada, ou até tríplice jornada. Exatamente. Também tem outra pesquisa mostrando que a grande maioria trabalha em mais de 2 locais, né? 2, 3, 4 locais. Então, tudo isso faz com que eles não tenham tempo de organizar uma parte extremamente importante da clínica, que é a parte de gestão. Então, é a parte financeira, o RH, como que está o marketing, como que estão os relacionamentos com os pacientes, se tem um canal efetivo de comunicação entre o paciente e o médico, o psicólogo, o dentista, como que ele sabe que não só o atendimento dele é bom, mas de que todo o negócio dele
está sendo alinhado com a qualidade técnica que ele tem. E como é que é a percepção do público dele, né, em relação ao trabalho dele? Não, né? é formidável. Isso é importante. Tanto que, assim, eu posso dizer que até hoje, todos os meus clientes obtiveram algum ganho, na maioria é um ganho muito alto, financeiro, através da organização da sua estrutura interna da clínica. Às vezes não tem que fazer grandes modificações, não é isso, Cecília? Às vezes pequenas coisas, né? Assim, pequenas coisas geram grandes resultados. Você fala, nossa, Cecília, mas esse negócio tão simplesinho vai dar resultado? Faz, depois a gente conversa. Isso é importante. Né? E sempre dá, assim, é incrível como... Por quê? Porque o serviço da área da saúde é algo muito, assim, subjetivo. Você tem que confiar, sim, olhando para a pessoa, a sua vida, a sua saúde. Exato. Então, vários sinais no ambiente remetem que você é bom. Não adianta só você ter um autoconhecimento se todo o seu entorno não remeter a isso. Então, a sua funcionária, a sua recepcionista tem que estar muito bem alinhada com o seu trabalho. Uniformizada, representando bem a empresa que tem, gerenciando, dando base para o trabalho do profissional da área da saúde. Então, ela tem que estar uniformizada, ela tem que ter uma linguagem clara, tem que ser extremamente educada. Isso é fundamental. Fundamental, né? Paciente. Às vezes as pessoas até se esquecem um pouquinho disso, né? Mas é importantíssimo. Muito importante. A cortesia é fundamental. E a cortesia como é que diria? Ela se transmite de uma pessoa para outra, né? Ela é contagiosa. Contagiante. É bacana, né? Isso exatamente. Ela é contagiante. Então, quando essas coisas estão alinhadas, a pessoa já se sente bem ali. Mas só isso não é o bastante. Nós temos que ver. E a pintura das paredes? Isso. Estão limpas? Estão dando uma percepção que aquele local é o local mais seguro dela se tratar? De higiene e limpeza, inclusive. Higiene e limpeza. Não combina com teia de aranha, não combina com parede rachada, coisas do gênero, né? Exatamente. Por exemplo, uma coisa simples. O profissional da saúde, ele tem que estar sempre muito ligado à tecnologia, à evolução, à inovação. E aí você vai na recepção e tem revistas de 2015. Esse é um erro muito frequente, recorrente desse pessoal, né? 2014, aí você fala... de ler revista Veja com o presidente Sarney da época, outro dia, por exemplo, encontrar num consultório médico, por exemplo. Exatamente. Né? É um absurdo isso, né? Então eu falo, poxa, aí você está na recepção, aguardando a sua consulta. Aí você fala, nossa, a revista é de 2015. Essa clínica não está muito atualizada, né? Mesmo que a gente não traga isso para o consciente, o inconsciente trabalha muito nesse sentido. Sem dúvida. E outro fator que é muito importante é a precificação dos serviços. Os profissionais da área da saúde chegam nos valores que vão cobrar muito assim, de forma intuitiva ou alinhado no mercado. Mas poucos possuem um estudo claro, definido, de qual é realmente seu custo e de qual seria o valor correto dos seus honorários. Isso, além de ser muito importante para o público, que vai saber exatamente quanto vai pagar, etc., se vai pagar um preço justo, etc., mas muito importante para a empresa, né? Para o profissional, porque ele tá para saber se ele está realmente ganhando, né? E muitas vezes você fala, eu não posso dar desconto. Mas às vezes ele pode sim, e não sabe. Né? Porque cada estrutura de negócio, cada clínica tem o seu próprio custo. Sem dúvida. Então, é possível, às vezes, é possível sim eu dar um desconto e ter um alto lucro em cima desse serviço. Mas o que acontece com frequência é que os profissionais da área da saúde não conhecem o quanto está custando a sua hora, quanto está custando os seus serviços. E às vezes, podendo, por exemplo, reduzir o valor do serviço, por exemplo, ele vai ganhar em escala, né? Exatamente. Isso que é o mais interessante desse ponto de vista, não é isso? Isso, e também, na minha opinião, o mais importante é a fidelização. Sem dúvida. Né? Você manter o seu
paciente ali, manter... Eu não gosto de usar mais o termo paciente, eu uso cliente. Porque paciente não tem mais ninguém nessa vida, né? Sobretudo que tem paciência, né? Ninguém tem paciência, né? Nós queremos ser atendidos na hora, nós queremos um bom atendimento, nós queremos qualidade. Nada mais justo, aliás, Nada né? mais justo. E o profissional tem que estar pronto para isso, tem que estar estruturado para isso, né? Eu falo que agora paciente tem que ser a recepcionista, né? Paciente tem que ser o profissional que está atendendo, porque o cliente hoje ele tem exigências, como nós temos em todas as áreas da nossa vida. Todo mundo está trabalhando muito, todo mundo está corrido, com muitos afazeres. Então, tudo isso necessita uma adequação dos profissionais da área da saúde para o momento que a população vive. Né? Cecília, hoje a gente tem meios tecnológicos, por exemplo, de se evitar que as pessoas cheguem e tenham que esperar muito tempo, dá para se organizar, dá para se disciplinar essa questão, né? Esse é mais um fator muito importante para a fidelização, para deixar as pessoas satisfeitas com o atendimento. Você trabalha também nessa área? Trabalho. Gente, não deixa a pessoa esperando muito tempo aí que ela vai ficar chateada com isso. Exatamente, porque a primeira coisa que você tem que saber, se você quer aumentar o número dos seus pacientes na sua clínica, você tem que cumprir com o que você está vendendo. Se você está vendendo um horário às 3 horas da tarde, o cliente ele chega na sua clínica com a expectativa que o horário dele é às 3. Mas muitos profissionais imaginam que ele vai ser atendido a partir das 3 horas, né? Então, se a pessoa chegou, já tem mais gente esperando, ele corre o risco de ter que esperar algum tempo, né? Exatamente. Isso é negativo, imagino, muito pro profissional. negativo, né? Porque todo mundo também tem as suas funções, tem os seus trabalhos, mas em função dessa jornada excessiva dos profissionais da área da saúde, normalmente, mesmo eles não querendo, às vezes acontecem esses imprevistos e tudo. Mas como você colocou muito bem, hoje nós temos softwares, nós temos WhatsApp, nós temos o Facebook, nós temos vários canais de comunicação. Não precisamos mais mandar sinais de fumaça nem tambor, né? As pessoas podem entender. Nem o telefone está dando ocupado, né? Não precisa mais disso. Agora a pergunta é, a sua clínica tem esses canais de comunicação? Tem um software específico, você tem um site, você tem uma fanpage, você tem um WhatsApp na sua clínica. E permanentemente atualizados, né, Cecília? Com certeza. Existe uma coisa chata também, você chegar tão chato quanto encontrar uma revista de 2015 lá no consultório, é verdade. Encontrar um site desatualizado lá, né? O site, o fanpage, que a última postagem foi em 2015 também, né? Que você está buscando uma informação e não encontra. Mas, em geral, as pessoas estão preocupadas com isso, também nessa área. Os profissionais também, né? Já estão prestando atenção nisso, né? Então, diferente das demais áreas, o profissional da área da saúde, ele está despertando para isso mais agora. Segundo as últimas pesquisas mais consistentes na área, apontou que 3% apenas dos profissionais da área da saúde possuem algum serviço via internet. 3%. Puxa. Né? Um índice muito baixo. Então, eu acredito muito que é por causa dessa visão que ele tem que cuidar da pessoa e não se preocupa muito com esse mecanismo de link. Mas o que ele tem que entender, certamente, né, Cecília, é que agindo assim, recorrendo a esse tipo de ferramenta, aí que ele vai poder se dedicar muito mais às pessoas, né? Exatamente. Dedicar mais tempo às pessoas. Essa é um pouco da metodologia que eu desenvolvi, explicando de que quando o profissional da área da saúde, ele dedica um tempo, e tempo, quando eu digo, é 15 minutos diários, para fazer ações que desenvolvam não só ele, mas as pessoas que dão suporte a ele. Por exemplo, deixa eu capacitar um pouco melhor a minha secretária. Vou dedicar todo dia 10 minutos de atenção a ela para ensiná-la melhor a desenvolver como eu quero que atenda o telefone, como eu quero que ela recepcione os meus clientes. E dedicar 5 minutinhos para ver se isso está sendo realizado. O que vai acontecer? Os pacientes vão ficar mais satisfeitos,
vão indicar mais, o número vai aumentando. Consequentemente, a sua receita vai aumentar, sua receita financeira vai aumentar. Consequentemente, ele vai poder fazer novos investimentos para o seu negócio e assim aumentando o seu posicionamento, o seu reconhecimento no mercado. Porém, se ele não dedica uma parte, mesmo que pequena, do seu dia a desenvolver essas ações, a capacitar as pessoas que o acompanham, ele vai entrando num processo inverso. Onde no início ele está bom, porém a minha clínica tem 7 anos, eu nunca pintei, nunca troquei os móveis, nunca fiz uma capacitação para minha funcionária, não tem um software, é natural que ela vai estar em decadência. Exato. Porque ela está 7 anos sem ter nenhum incremento. Marcando passo, né? 7 anos. Exatamente. Porém, se todo dia ele dedica 10, 15 minutos a essas ações que eu entendo como importantes para o desenvolvimento e acompanhamento, né, da comunicação, da tecnologia, da informação que está tão rápida, a própria estrutura dele vai colocando ele para cima. Os pacientes dele vão indicando, os amigos vão indicando, os funcionários vão indicando. E para participar desse jogo de ganha-ganha, vamos chamar assim, que você imagina que a tecnologia desenvolvida por você, a metodologia desenvolvida por você tem a ver com isso. Eu percebo até que pelos gestos que você falou agora, você fez um movimento espiral, né? Isso. Fala um pouquinho sobre essa metodologia. Então, foi uma metodologia que eu associei alguns conceitos, né? Alguns conceitos meio clássicos já na gestão empresarial, alguns conceitos que eu extraí do coach, da metodologia do coach. Por quê? Porque o profissional da saúde é uma pessoa. E a sua clínica tem que ser a cara dele, mas não pode ser ele. Não pode ser só ele, exato. Isso. Ele é um funcionário da sua clínica. Isso. Vamos imaginar que eu quero crescer, eu quero colocar outros profissionais na minha clínica. Quem é que vai ser o proprietário? Vai ter que ser ele também. Então, é como se tivesse que ter 2 pessoas. O proprietário do negócio, proprietário da clínica, e o médico, ou o dentista, ou a psicóloga, ou o fisioterapeuta. Um profissional e um gestor, ou dono, Exatamente. Né? Então, ele precisa ter horário para essas 2 coisas para ele se desenvolver, para a clínica dele crescer, para o centro dele, centro médico, hospital, ter o crescimento esperado. De alguma forma, Cecília, a gente nota que existem notícias, a gente se depara frequentemente com notícias desse tipo nos jornais, por exemplo, que algumas instituições da área de saúde, hospitais ou clínicas, qualquer coisa assim, enfrentam problemas. Alguns chegam até a deixar de sobreviver, deixam de existir, né? É um problema relacionado com isso, com gestão, né? Muito Quer dizer, mercado existe, a questão é gestão mesmo, né? Exatamente. O mercado existe, né? Uma cidade como Rio Preto, o mercado é muito forte. A gente sabe que Rio Preto é considerado uma área, por exemplo, de prestação de serviço na área de saúde, né? Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. No Brasil, nós temos aproximadamente 2,1 médicos a cada 1.000 habitantes. Isso é um índice muito bom, porque se comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, tem 2,5 médicos a cada 1.000 habitantes. Porém, o Sudeste, né, nossa região, ela tem aproximadamente 5 médicos a cada 1.000 habitantes. Então, isso representa que nós temos regiões do Brasil sem nenhum médico por 1.000 habitantes. Então, a nossa região em específico tem muitos profissionais, tem uma qualidade muito boa. Se isso é bom para o paciente, para o usuário, não é tão bom, não é que não seja tão bom, exige uma dedicação muito precisa do profissional em relação a isso que você está dizendo, exatamente isso. Exatamente. Tem tantos profissionais que ele precisa se sobressair nesse mercado, precisa se aparecer aí. Como é que é isso? É isso mesmo? É isso mesmo. Até quando eu vou nas minhas palestras, que eu vou ensinar um pouco mais sobre a gestão financeira, essas coisas, eu digo, eu já estou partindo do pressuposto que todos vocês aqui são ótimos tecnicamente.
Porque antes, fazer uma boa faculdade, você ser muito bom no que faz, era um diferencial. Hoje é uma obrigação. Hoje é pressuposto básico, né? É pressuposto básico. Se você não é muito bom tecnicamente... Esquece, muda de área, de profissão. Você tem que gostar muito do que faz, você tem que gostar muito de pessoas, você tem que estar extremamente atualizado, desenvolvido na parte técnica, porém... Só isso já não basta. Você tem que ter canais de comunicação com o seu cliente efetivo, você tem que ter essa preocupação em o seu intelectual estar alinhado com a parte que te ampara ali. Né? Por exemplo, na minha consultoria, eu não trabalho sozinha. Eu tenho arquiteto que trabalha junto, eu tenho engenheiro que trabalha junto, eu tenho a equipe de marketing, que é diferente de publicidade, a marketing da área da saúde, porque a gente trabalha muito aspectos de fidelização. Isso. Existem restrições corporativas também em relação a isso? Algumas especialidades, alguns conselhos têm restrições? Sim, os conselhos, eles são bem rígidos na área da saúde, que impede, por exemplo, de divulgar preço. Isso. Né? Isso é algo que não é permitido. Então, e que outros segmentos podem fazer. E que o profissional da área da saúde não pode utilizar esse recurso. Sem dúvida. Né? Então, nós temos que trabalhar com fatores subjetivos que indiquem para o público que ali é o local adequado para ele. Né? Então, quando eu vou atender uma clínica, a primeira coisa que eu pergunto é: você sabe quem é o seu público-alvo? Para quem você quer atender? Porque aí nós vamos trabalhar cada detalhe da sua estrutura para o seu público. Claro. Então, o estudo de precificação vai ser alinhado com o público pretendido, a estrutura física, as cores, os móveis, os objetos vão ser alinhados para atender o público-alvo. Cada detalhe, o jaleco, a caneta utilizada, o receituário, o cartão de visita, tem que estar tudo muito alinhado com o público-alvo. Isso é muito importante, Cecília, entre outras coisas, também nessa questão da fidelização que você mencionou no começo da nossa conversa, porque, em geral, sobretudo em algumas áreas da assistência da saúde, as pessoas chegam no consultório, na unidade, um pouco fragilizadas, às vezes um pouco não, às vezes muito fragilizadas. O paciente oncológico, por exemplo, chega muito fragilizado. Quer dizer, esse é um detalhe também que tem que ser observado por toda a equipe que atende essas pessoas, não é isso? Muito. Não, isso que você falou é fundamental. Até um fator assim, importante que eu vejo na minha vida profissional foi quando eu conheci um treinamento de liderança servidora, que se chama Monge Executivo, através da Fórmula Treinamentos, que eles trabalham muito a metodologia de você liderar através do exemplo. Que quando você é uma pessoa inspiradora, uma pessoa que é um exemplo para a sociedade, um exemplo onde você está, naturalmente as pessoas te seguem. Então, se você está recebendo uma pessoa dentro da sua clínica, você sabe que as pessoas que vão ali estão com problemas. Sem dúvida. Né? A gente só não sabe o grau do problema que ela está. Maior ou menor, mas sempre tem um problema ali. Ela está com um problema de saúde e não tem nada mais que nos afeta emocionalmente do que a nossa saúde. Ainda mais se for a saúde de um filho, pois é, de um esposo, né? de um pai, de uma mãe, aí que a família toda fica extremamente fragilizada. Então, a gente precisa ser inspirador. Né, o treinamento para essa equipe... As atitudes contam muito, né? Aí não funciona aquela parte do faço o que eu faço, mas não, como é que é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não dá certo. Tem que fazer o que eu faço, exatamente isso. É isso, e não adianta você dar o treinamento perfeito, sendo que os gestores daquela clínica não vão ter o respeito necessário, não vão ser exemplo de atenção, de cuidado, de comprometimento com os seus funcionários e com os seus pacientes. Eu vejo que as melhores secretárias, as melhores recepcionistas são quando os profissionais da área da saúde têm um comportamento inspirador. Sabe? Que é gentil, que é educado,
que é correto nas suas atitudes, no seu direcionamento, porque isso vai contagiando. Sem dúvida, né? Exatamente. E o contrário também contagia. Então, isso. Se eu chego irritada, né, porque eu estou doente, porque minha filha está com febre, o médico está atrasado 30 minutos, eu vou nervosa. Sem dúvida. Aí a recepcionista está sobrecarregada de serviço, o telefone tocando, 4 ramais, sabendo que todo mundo está atrasado. E o médico não chegou, o que ela vai fazer? Ela também vai ficar irritada. Sem dúvida. Aí ela vai responder irritada e aí vira uma cadeia ruim, o que ninguém quer. Né? Então, é uma coisa que tem que começar de cima para o todo. Né? O profissional da clínica, né, o profissional da saúde, ele tem que ser inspirador, ele tem que ser um exemplo ali dentro. E tem mesmo, né, Cia? Não há dúvida em relação a isso. Infelizmente, nós estamos chegando no final do nosso programa, o nosso tempo já está acabando, mas deixa eu tocar um assuntinho rápido com você. Esse evento que você vai participar nos Estados Unidos, e, se não me engano, em Minneapolis, um evento sobre essa consultoria empresarial na área da saúde. Queria que você falasse rapidamente um pouquinho sobre isso. Ah, certo. Eu vou participar da Conferência Nacional de Bem-Estar dos Estados Unidos, agora no dia 20 de junho, é o dia que eu irei falar lá. Eu vou falar sobre treinamento para profissionais da área da saúde, para terem melhores resultados na parte profissional e pessoal. Lá eu vou apresentar essa metodologia que eu desenvolvi, que se chama Spiral Growth, que nem você disse, né, que eu estava fazendo um movimento com a mão, que é o espiral de crescimento. Então, quanto mais ações o profissional da área da saúde fizer para desenvolver o seu negócio e as pessoas que estão contidas nele, mais para o topo ele vai. Quanto menos ações ele desenvolver para isso, mais para a base, para as concorrentes ele vai estar sujeito. E essas ações, elas são divididas em 10 dimensões, que após esses mais de 10 anos que eu tenho de experiência acompanhando profissionais da área da saúde, eu fui que nem eu disse, eu vi que as ferramentas de gestão empresarial convencionais, aplicáveis em outros segmentos, elas não se encaixavam perfeitamente nas clínicas, nos centros médicos, nos hospitais. É muito específico, muito né? Existem específico. especificidades. Então, eu fui estudando outras áreas e aí eu desenvolvi, alinhando todas elas, essa metodologia para que os resultados venham de forma mais rápida e consistente. Cecília, se as pessoas que estejam nos vendo agora quiserem conversar com você para ter mais informações a respeito disso, expor o próprio caso, porque cada um vai ter um caso, né? Fala, não, mas meu negócio é diferente, ela não está falando para o meu negócio, mas geralmente para todos esses negócios da área da saúde, né? Onde que essas pessoas podem te encontrar? Como é que fazem para falar com você? Elas podem me encaminhar e-mail para o cecilianegrini@outlook.com ou na minha fanpage, Cecília Negrini, consultoria e assessoria na área da saúde. Ou podem agendar um horário comigo através do telefone 3014-0558. Combinado. Combinado? Porque eu acho que certamente vai ter muita gente bastante interessada nisso, né? Tão grande é o universo desse setor, dessa atividade aqui em São José do Rio Preto. Cecília, eu queria agradecer muito a sua presença em nosso programa, desejar êxito completo nesse evento que você vai participar em Minneapolis e nesse trabalho que você realiza em São José do Rio Preto, que é hoje um grande polo de saúde no interior do estado de São Paulo e talvez no Brasil todo, né? Muito obrigado pela presença e sucesso, tá bom? Eu que agradeço, né, o seu convite, a oportunidade de estar compartilhando essas informações com o público e agradecer todo o carinho com que vocês me receberam aqui e me colocar à disposição para uma nova vinda. Sem dúvida, a hora que você quiser, tá bom? Obrigado, viu, Cecília? Obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco na segunda-feira, ao meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.